Então, para abrir, né, o mês aqui de abril, teremos aqui como convidado um grande amigo, amigo assim, eu acho que de outras vidas, né, que a gente tem uma conexão muito forte. E eu quero que você fique à vontade, o espaço aqui é todo seu. Eu tenho uma honra, assim, de ser sua amiga, de da gente conviver, de eu conhecer sua família. É um privilégio ter você comigo na minha vida. Você, Hum. além de ser uma pessoa de extremo conhecimento, você é uma das pessoas mais gentis que eu conheço no mundo, tá? Então, é um privilégio muito grande ter você aqui hoje conosco, tá? A palavra é toda sua. Bom, como não agradecer, além do convite, né? Uma introdução linda como essa, Tereza, saiba que você mora no meu coração e da minha família toda, né? Está sendo gravado aqui, mas um breve relato. Vocês verem como a conexão é gigante. Um belo dia, quando a gente estava conversando, ia ter um encontro acho que do Brahms em Tiradentes e tal, e eu falei que ia levar a Maria Augusta, minha mulher, no encontro. Ela falou assim: eu vou lá. E ó, tenho certeza, eu já vi pelo jeito dela que ela vai ser uma das minhas melhores amigas. A Teresa nunca tinha visto a minha mulher na vida. Quando ela chegou lá e veio falar Guta, e Maria Augusta abriu o braço para elas, se abraçaram como se elas tivessem se conhecido já há 50 anos. E daí viraram amigas inseparáveis, se falam toda hora e tal. Então é realmente uma coisa de conexão legal, de alma, né? Então vai ser bonito de ver. E, e eu agradeço todos os elogios e fico feliz de saber que, ao mesmo tempo que eu passo informação técnica, eu tento passar um exemplo de tentar como ser educado, ser cordial com os colegas, até porque eu não sou nada sem vocês, né? Então eu só estou aqui porque vocês me consideram. Então é uma troca importante. Bom, dadas as introduções, a aula que Teresa me pediu para falar é um assunto que eu gosto muito, todo mundo sabe que eu gosto e cada vez se renova. Agora, recentemente, no curso que eu dei, falei uma coisa que é interessante, perfeita, que cada vez que eu monto essa aula, eu vou mudando ela. E semanas atrás já apareceram novas coisas. Então, se a gente não está atento o tempo todo se renovando, estudando, a gente perde o trem. Então, para acompanhar, né, a sequência de novos biomarcadores, novas siglas, que o pessoal, né, gosta muito das siglas, né? E para saber isso, a gente tem que estar lendo sempre. E essa aula vai mudando de acordo com o tempo. Então, uma coisa que eu acho importante, esse slide até foi, na época, cedido pelos meus grandes amigos, o Roberto Galego Pinasso e a Rosa dos Marcos, são da Espanha, de Valência, que eu acho perfeito, a gente, a DMRI, e as doenças em geral retinianas, mas principalmente a DMRI, é um quebra-cabeça. Então, cada biomarcador é uma peça do quebra-cabeça. A gente só consegue decodificar o quadro do paciente juntando peças. Então, a gente tem que olhar o ACT com muito cuidado, não simplesmente olhar geral, um corte só, uma incidência só o ACTB, eventualmente tem que juntar com A, com C, mas juntando pequenos biomarcadores, eles levam a raciocínios diferentes e a doenças diferentes. Então, a gente tem que, a partir dessa aula, aprender a decodificar a degeneração macular. Bom, tem vários sinais que mostram sequências para DMRI seca, para DMRI úmida, vascular, não vascular, exudativa, não exudativa. E essa é uma das muito interessantes. A gente Tem vê que que dar remédio. paciente, a gente vê que pacientes que aparecem com ACTs como esse, muitas vezes estão assintomáticos, né? Eles não têm uma queixa e chegam no seu consultório e você faz o ACT e aparece esse sinal, que é uma elevação do epitélio pigmentado, uma elevação extensa, normalmente por definição acima de 1 milímetro, acima de 1000 micra, e que faz um contorno irregular e raso, né? Não é uma elevação grande do EPR,
Esse sinal, que a gente chama de SIRE, ele normalmente denota a presença já de um complexo neovascular ainda não exudativo. Então, vejam, a gente pode ter uma doença neovascular não exudativa, assim como a gente pode ter uma doença neovascular exudativa, assim como a gente pode ter uma doença não neovascular exudativa, assim como a gente pode ter uma doença não neovascular não exudativa. A gente vai ver durante a aula. Então, o SIRE, que é a Shallow Irregular RPE Elevation, elevação do EPR irregular e rasa, é um biomarcador precoce do aparecimento de DMRI neovascular, muito bem vista no CTA, não exudativa. Por definição, não pode ter líquido para você definir como SIRE. SIRE não tem líquido, é uma doença não exudativa. Os trials mostram que você tratar quadros como esse, que não tem ainda líquido, não levam a uma melhora ou uma inibição de piora de visão mais à frente. Tem estudos muito interessantes, com colegas, inclusive nossos, aqui, muito amigos, aqui, o João Rafael lá do Sul, foi o primeiro autor, e o Rosman, grande amigo, quando estava lá no Bascom Palmer, ajudaram, tanto nesse trabalho aqui quanto nesse, o pessoal da equipe do Rosenfeld, estudaram a evolução natural dessas membranas, que eram chamadas de quiescentes, e hoje em dia, pela nomenclatura atual, de não exudativas, e como elas evoluem. Elas estão prevalentes em torno de 13 a 14% da população com DMRI. O desenvolvimento de membranas não exudativas é em torno de 5 a 10%. A virada exudativa, ou seja, a transformação num quadro como o SAIR em degeneração macular exudativa, ou seja, membrana e exudanto, em um ano é em torno de 20%. No outro estudo deles, em torno de 34% em 2 anos. Ou seja, o que a gente tem que fazer com esses pacientes? Acompanhá-los mês a mês. Porque dentro de um ano, um em cada cinco vai exudar. E aí sim, quanto mais precoce você pega o quadro e trata, melhora o prognóstico a longo prazo. Já esse paciente aqui, muito comum na nossa clínica, a gente vê drusas, definição de drusa, lesões que são abaixo do epitélio pigmentado, então todas elas aqui o epitélio pigmentado está acima, né? Está colocado para cima. São lesões que na near infrared não tem um centro, elas são hiporrefletivas e não tem um centro hiperrefletivo. A gente vai falar por que isso. Conteúdo mais ou menos isorrefletivo para hiperrefletivo, e esse padrão que a gente chama em código de barras. Por quê? O ápice da drusa, a gente tem um afinamento do EPR. A base da drusa tem um espessamento do EPR. Então, se aqui está fino o EPR, a gente vai ver hiporrefletivo. Se você tem um espessamento, a gente vai ver hiperrefletivo. Então, se você tem esse padrão de código de barras, você está falando das drusas cuticulares. Drusas cuticulares, antigamente achava-se que elas não tinham uma repercussão maior, eram drusas secas e que normalmente não traziam nenhum tipo de mal para os pacientes. Mas vejam, 25% aproximadamente dessas drusas vão gerar lesões viteliformes. A gente sabe que as lesões viteliformes são muito comuns na DMRI, não só nas distrofias viteliformes. Normalmente, quando elas colapsam, baixam a visão do paciente. Quase metade dos pacientes vão fazer alterações pigmentárias. E essas alterações pigmentárias normalmente comprometem o contraste, a qualidade de visão. Uma microperimetria mostra pequenas áreas de escotomas relativas num paciente com alteração pigmentária. 12% dos pacientes com drusa cuticular podem ter associação com membrana neovascular. A maioria delas tipo 1,
pacientes acima de 60 anos, e normalmente as drusas começam a coalescer, e aí sim viram drusas moles, mas começam como drusas cuticulares. Já esse quadro parece muito, né? Para alguém que esteja começando, parece desavisadamente que é uma drusa, né? Hiperrefletivo, branquinho, mostrando aqui na superfície externa da retina, mas vejam, essas lesões, todas elas, maiores ou menores, estão crescendo, perdão, estão crescendo acima do epitélio pigmentado. Então não são drusas, né? São depósitos, estão sendo depositados no IPR. São subretinianos, que estão abaixo da retina e estão acima do EPR. Então, são depósitos, são subretinianos. E não são drusas, eles são os depósitos drusenoides subretinianos. Não é drusa, mas parece drusa. A gente chamava isso de pseudodrusa. E aí a nomenclatura mudou por quê? Não é uma falsa drusa, porque drusa é abaixo do epitélio pigmentado. Uma lesão que é acima não é drusa, não é uma drusa nem falsa, é outra coisa. Então eles mudaram a nomenclatura para depósitos drusenoides subretinianos, que tem este padrão acima do EPR, que vai espiculando, que vai rompendo, tem 0, 1, 2, 3, você vai rompendo o epitélio, a membrana limitante externa, com o avanço do depósito drusenoide, e normalmente são lesões que estão associadas com coroide fina, e com evolução para atrofia. Muitas vezes o depósito do drusenóide está presente em pacientes com neovase tipo 3. Mas por quê? O neovase tipo 3 tem uma coisa em comum nos depósitos de drusenoide. Os dois geralmente estão associados à coroide fina. Pouca nutrição da coroide, córeo capilar deficiente, retina externa pouco nutrida, você começa a tentar uma nutrição a partir da retina interna, neovase tipo 3. Depósito drusenoide aparece, deposita em cima da retina, não permite a difusão de nutrientes da coroide para a retina externa. A coroide entende isso como a retina já tem alimento, não está passando, não está querendo absorver, vou ficar na minha. A coroide começa a afinar, como se fosse um downgrade. E esse é o processo que acontece. E aí isso vira um ciclo vicioso de mais formação de depósito e mais afinamento de coroide. Por isso que leva à atrofia do EPR e da retina externa. Aqui a gente vê como elas crescem. E aqui, como você falava, as pseudodrusas reticulares agora a gente chama de depósitos drusenoides, estágios de 0 a 3, quando ela começa a romper aqui a limitante, e elas alteram, sim, a microperimetria, porque elas começam a alterar a retina externa, mesmo que de forma inicial. Outro outra característica importante do depósito drusenoide, vejam, eu falei para vocês que nas drusas, as lesões na infrared são hiporrefletivas. Vejam, halo hiporrefletivo, centrinho hiperrefletivo. Esse aspecto umbilicado na linha infrared, eu não preciso nem do corte B. Isso aqui é um depósito drusenoide. E por quê? Por que que o centro é hiperrefletivo e o halo hiporrefletivo? Porque no centro você tem uma estrutura mais densa, que é o depósito. E ao redor, a gente vê uma falha do epitélio pigmentado, sombreado. Na autofluora é o contrário. A gente vê um centro hipoautofluorescente e um contorno hiperautofluorescente. Por quê? O EPR do lado está sofrendo. Então, é um contorno de sofrimento e um centro já de hipoautofluorescência, onde ali a retina externa já está acabando, né, sua função, já está indo embora. Aqui a gente vê as drusas moles. Drusas, abaixo do epitélio pigmentado, conteúdo hiporrefletivo, de mole. As drusas, por exemplo, calcificadas, a gente vai falar mais à frente, já tem um conteúdo mais heterogêneo. Essas drusas, sim, têm um risco grande de desenvolver membranas, de desenvolver descolamentos do epitélio pigmentado. Esse conteúdo aqui hiperrefletivo é sempre perigoso. Fibra elástico, né, que faz as rupturas de epitélio pigmentado. As drusas moles, sim, são risco, mas as calcificadas também são ruins. As drusas calcificadas têm essa propriedade de conteúdo iso ou hiporrefletivo com conteúdo hiperrefletivo. São drusas velhas. Quando você vê uma drusa calcificada, esse paciente já tem DMRI há um bom tempo. Se ele fala para você, não, nunca tive isso, surgiu agora. Não surgiu.
E geralmente, por ser crônica, ela não se desenvolve por conta da quantidade de VEGF para uma membrana, uma DMR exudativa, e ela vai para atrofia. Então, as druses calcificadas geralmente são nódulos hiporrefletivos com heterogeneidade hiperrefletiva. Eles formam cristais de hidroxiapatita, que é o que dá a hiperrefletividade, geralmente da parte mais interna, e geralmente progridem para atrofia. Drusos ruins. Aqui, a gente vê já, né, mostrando mais ou menos um padrão de drusas, que a gente vê aqui mais esbranquiçadas, que são as calcificadas. Vejam, olha aqui na progressão, as drusas aqui heterogêneas, conteúdo heterogêneo. Olha aqui já uma zona de hipertransmissão na coroide, aqui já está atrofiando. Essa é a evolução. A drusa calcificada, ela parece mais nova, o em amarelo mais calcificada, e aqui a atrofia da retina externa, e também já do epitélio pigmentado. Aqui é um achado também, um biomarcador de DMRI. Vejam, a gente tem um paciente com várias lesões aqui na retinografia que parecem lesões umbilicadas, provavelmente depósitos de drusenoide, mas não é isso que eu quero chamar a atenção. Vejam, ao redor do nervo, a gente vê uma intensidade, como uma coroidose maior, tem uma atrofia ao redor do nervo. Essa atrofia, normalmente, vejam, lesões umbilicadas, aqui, ó, vários depósitos drusenoides, como eu falei para vocês, que são umbilicados na multicolor ou na infrared, e a gente vê um afinamento absurdo da coroide. Aqui, certamente, tem menos de 100 micras de espessura. E quando você pega a região peridiscal, não tem coroide. Então, região peridiscal sem coroide praticamente. E uma coroide menor que 125 micra na região subfoveal, a gente está falando de uma outra patologia chamada atrofia coroidiana relacionada à idade, publicada pelo SPADE em 2017 para 2018. É um achado também que normalmente tem como definição uma espessura coroidiana subfoveal abaixo de 125 micra, tem um potencial confundimento com glaucoma, porque você começa a atrofiar a região peripapilar, então simula uma perda de camada de fibras nervosas e tem impacto funcional. E você tem a coroide muito fina e começa a ter depósitos drusenoides e por conta disso, né, acaba, como eu falei lá dos depósitos drusenoides, um alimenta o outro e o paciente começa a evoluir para uma atrofia generalizada. Aqui já é um grande enganador, né? A gente olha isso aqui e fala, ih, doença de Best, doença viteliforme do adulto, né? Um tipo de distrofia padrão. E muitas vezes, olha aqui, ó, tem drusas. Aqui, ó, pequenas, mas tem. E é um paciente com DMRI. Então, uma das grandes causas de depósito viteliforme, a maior em quantidade, mesmo que sejam depósitos viteliformes pequenos, é a atração vitromacular, para quem não sabe. Depois disso, vem a DMRI, em números absolutos. Depois é que vem as distrofias, que são mais raras. As complicações dos descolamentos, depósitos viteliformes, normalmente são longas. Então, em 7 anos, nesse trabalho do Balarat-Singh, que é do grupo do Januzzi, 35% vai atrofiar. Então, ela está grande. Quando ela começa a diminuir, erradamente, alguns colegas falam, nossa, está melhorando. Não está. Está começando a colapsar. O conteúdo viteliforme, né, que é, muitas vezes, de pigmento retido, que não foi metabolizado, ele começa a ser absorvido porque a retina está atrofiando, ela vai desabando, colapsando e aí vira uma atrofia. Mas pode evoluir também 10% das vezes com neovaso tipo 1. Então vejam, depósito viteliforme, mas com drusas. Então desconfie de DMI. É diferente de uma doença viteliforme. Não estou falando, por exemplo, de uma bestropinopatia autossômica recessiva, mas você não vê esse padrão como aqui de drusas. Você vê várias lesões viteliformes espalhadas, é outra coisa. Aqui na autofluor, hiperalto. Aqui na red free, hipoalto, hiporrefletivo. E aqui um grande descolamento de epitélio pigmentado, que não tem aqui já o padrão viteliforme, que é diferente, né, que é um descolamento de epitélio pigmentado, que normalmente a gente chama de descolamento drusenoide, porque o descolamento drusenoide ele é hiperrefletivo, né, tem um conteúdo mais hiperrefletivo, diferente dos descolamentos serosos do epitélio pigmentado. Tem um ciclo de vida assimétrico, né? Ele cresce mais devagar do que ele colapsa, então é muito ruim, né? Ele cresce devagarzinho, mas quando colapsa, ele desaba igual um prédio caindo.
E tem esses focos, está vendo, hiperrefletivos e lesões viteliformes que precedem, muitas vezes, a quebra do epitélio pigmentado, do descolamento do epitélio pigmentado. Então, é uma evolução que, inclusive, a gente vê também quando você tem lesões hiperrefletivas, como o drama, que são anormalidades do plexo profundo, que precedem a formação de líquido ou o colapso de um descolamento drusenoide. Então, quando a altura é muito grande, ou o volume, ou o diâmetro do pé do drusenoide, isso é inversamente correlacionado com a acuidade visual final. Quanto maior, vai desabar mais rápido e vai piorar, vai ser uma área de atrofia maior. Aqui é um vídeo mostrando a evolução natural. Vejam, um pé de grande, drusenoide, ele vai romper, vai deixar até cavitações na retina externa e com uma área de RORA, atrofia completa do epitélio pigmentado da retina. Aqui, né, a gente vê também um padrão diferente, que é a atrofia da retina externa. Eu passo aqui rápido, porque a gente vai falar muito de atrofia de retina externa um pouquinho mais à frente, já com o conceito novo do CAN, de consenso de atrofia. Então, antes de falar dessa parte de atrofia, eu vou falar de DMRI exudativo. Em 2010, já se considerava a necessidade da classificação mudar. A gente se baseava na classificação angiográfica. Falava de membrana clássica, membrana oculta, membrana predominantemente clássica, minimamente clássica, membrana de alto fluxo, de baixo fluxo, tudo isso era determinado pela angiografia fluorescênica. O ACT estava dominando o mundo em 2010, imagina hoje. A gente precisava de uma classificação nova dos achados de membrana. E aí começou-se a ver que tinha um tipo diferente de membrana. E que nem todas essas membranas são coroidianas ou subretinianas, né? A gente pode ter uma membrana abaixo do epitélio pigmentado. A gente pode ter uma membrana acima do epitélio pigmentado. A gente pode ter uma membrana mista. A gente pode ter uma membrana dentro da retina, que também se anastomose com a área sub-EPR. Então, a partir disso, se classificaram as membranas em três tipos. Tipo um, Tipo um, número um, mais comum, em primeiro lugar, é da DMRI. Muito mais comum da DMRI. A membrana tipo um é abaixo do epitélio pigmentado. É a membrana da DMRI. E por que que ela é abaixo do epitélio pigmentado? E por que que a tipo 2 cresce acima do epitélio pigmentado, não abaixo do epitélio pigmentado? E por que que a tipo 2 exuda menos e tem uma resposta melhor ao tratamento, com menos injeções, do que a tipo 1? Porque o paciente idoso tem o epitélio pigmentado frágil, fraco, pouca junção de adesão, pouca tight junction. Então, quando você começa a ter um crescimento de um complexo vascular, ele empurra o epitélio pigmentado frágil para cima. E quando ele rasga o epitélio pigmentado, ele rompe o epitélio pigmentado, ele rompe em várias falhas. Porque o epitélio falho, é um epitélio velho, é um epitélio já gasto. A membrana tipo 2 acontece geralmente em pacientes míopes, mais jovens, pacientes com doença inflamatória. O EPR é mais resistente. Então, o plexo vascular não consegue empurrar um epitélio mais rígido, mais cerrado, todo para cima. Ele tenta achar pequenas falhas e aí o vaso começa a crescer por dentre as falhas. E ele começa a se proliferar já dentro do espaço subretiniano. Como ele vem a partir de um tronco único e vem crescendo aos poucos, ele gera menos líquido. São as membranas de baixo fluxo, que na angiografia se chamavam de membranas clássicas, e essas aqui ocultas. Já tipo 3 é a membrana neovascular macular intrarretiniana. Ela cresce a partir do plexo capilar profundo, ela pode se expandir para o superficial, mas geralmente ela cresce em direção downwards, em direção ao epitélio pigmentado e começa a fazer uma anastomose com o epitélio pigmentado abaixo dele, que é a membrana neovascular macular tipo 3, no seu estágio 3, que ela começa a fazer uma anastomose coriretiniana. Falei outro dia, um dos poucos erros de nomenclatura do Guess. Guess que escreveu tanta coisa que a gente conhece, quando nem o CT tinha, quando nem a geografia quase tinha, é um gênio, mas ele achava que a REP, ou negócio tipo 3, era ocra, anastomose coreo-retiniana oculta. Ele achava que esse processo
vinha da coroide e crescia ocultamente para dentro da retina. E a Nuse achava, desde o começo, que dentro da retina crescia um complexo vascular que invadia a coroide. E a Nuse estava certa. Dentro do neovaso tipo 1, a gente ainda tem um subtipo, que é a polipoidal, o neovaso tipo 1 aneurismático. No tipo 2, normalmente a gente fala, são as inflamatórias e do míope. E também você pode ter um tipo 2 que começa a perfurar o epitélio pigmentado, invadir com mais força e vira um neovaso misto. E aqui, o tipo 3, que muitas vezes ele responde bem inicialmente ao tratamento, mas lá no final, por conta da coroide fina, paciente de mais idade, ele acaba evoluindo para atrofia. O estudo Conan, que é a classificação de neovascularização macular, foi um consenso de vários colegas experts, mostra muito bem isso. Termos antigos, termos novos, como foram transformados, como a gente faz a correlação. Ah, falando de atrofia, é importante a gente hoje em dia falar de atrofia, por quê? Porque a DMR seca está começando a ter tratamento. A gente já vê hoje em dia, né, desde do iniciozinho da fotobiomodulação, mas principalmente com os mecanismos de inibição do complemento C3 e C5, com avanço capital de pegol e com pegcetacoplan, está começando um tratamento para degeneração seca. Então é importante a gente estadiar. A gente, quando olha para a retinografia e vê uma área dessa com os grossos vasos da coroide visíveis, essa área branca que já é esclera no fundo, a gente fala em atrofia geográfica. E, vejam, esse termo atrofia geográfica único e exclusivamente para retinografia, ou biomicroscopia de fundo, lógico. Não se fala em atrofia geográfica no OCT. Aqui na autofluor, a gente vê uma área de hipoautofluorescência, retina destruída, retina externa, né, epitélio pigmentado, e uma área de hiperalto ao redor, que é uma área de sofrimento do IPR, ou seja, ali o IPR está sofrendo, daqui a pouco vai morrer também. Essa lesão pode ampliar. Então, quando a gente vai ver no ACT, a área de hipoalto corresponde à área onde já tem atrofia do IPR e da retina externa. Já a área onde tem a hiperautofluorescência, a gente vê uma atrofia da retina externa, mas não do IPR. O IPR está preservado, retina externa alterada. Então você vê que a multimodalidade é importante, uma coisa se correlaciona à outra. Daí veio o CAM, Classification of Atrophy Meeting. Sada, que é um excelente profissional, foi o primeiro autor, mas a gente tem vários autores que fizeram esse consenso e que colocaram essas atrofias em quatro classes. A atrofia da retina externa e EPR completa, ou C-RORA, atrofia retiniana externa e do EPR incompleta, I-RORA, a atrofia da retina externa completa, C-hora, e a atrofia da retina externa incompleta, I-hora. A C-hora, por definição, é uma atrofia completa do IPR e da retina externa maior do que 250 micra. Então, se você mede isso daqui, e essa faixa aqui de hipertransmissão coroidiana é maior que 250 micra, essa hipertransmissão é porque não tem nada aqui barrando a entrada da luz. Então aqui fica mais claro, a luz entra diretamente. Aqui, por exemplo, o epitélio pigmentado absorve uma parte, fica mais hiporrefletivo abaixo. Aqui não tem nada para conter, é só membrana de Bruch, maior que 250 micras, serrora. Quando isso é em fragmentos, como se fosse, né, o código de barra, né, da drusa, mas você tem falhas importantes do epitélio pigmentar em algumas áreas e em outras não, e rora. Quando você tem o epitélio pigmentado íntegro, mas não vê a retina externa, zona elipsoide, zona mioide, zona membrana limitante externa, C ora. Quando isso acontece de forma intermitente, I ora. Logicamente, I ora é o mais brando, até a C ora, que é o pior. Por exemplo, para injeção de inibidores de complemento, C ora não tem indicação. Como a gente mede a C ora, né? É só pegando a zona de hipertransmissão, o correto é medir essa área, mas medir também aonde começa a descida da plexiforme externa. A plexiforme externa desce porque você começa a ter atrofia e as camadas da retina desabam. A partir disso, muitas vezes, que a limitante externa começa a descer e ela pega
núcleos de fotorreceptores que estão apoptóticos, ou seja, que rompem e começam a ficar como um detrito, a descida da plexiforme, junto com a limitante externa, forma uma capa hiperrefletiva, com centro hiporrefletivo, que a gente vai chamar de tubulação retiniana externa, que não tem indicação de tratamento. Aqui já é um outro achado que é parecido, mas não é igual. Vejam, aqui a gente tem zonas de hiporrefletividade na coroide. Aqui a gente tem também uma área de hiporrefletividade na coroide. Essa daqui é mais laminar e ela está abaixo de uma área elevada, hiperrefletiva, que parece uma membrana neovascular. A membrana neovascular começa a crescer empurrando o epitélio pigmentado e começa a se separar da parte mais profunda da coroide e forma uma cavitação. Já aqui, a gente não tem uma evidência de uma membrana neovascular, mas tem uma grande área hiporrefletiva na coroide mais profunda, que normalmente é isquêmica. Então, essa diferenciação do coroide ao cleft, que é uma cavitação no meio de um complexo vascular, entre a membrana e a coroide, geralmente entre a membrana e a coroide mais profunda, médios e grossos vasos da coroide, e aqui é uma caverna coroidiana, que é quando você tem uma isquemia profunda da coroide, que pode gerar esse tipo de líquido aqui subretiniano, que é não neovascular, é um líquido de transsudato, que a isquemia é tão grande que começa a morrer o fotorreceptor e cria uma cavitação. Então, isso daqui a gente não trata, não vale a pena. Agora, isso daqui tem o cleft, mas se a membrana está ativa, você pode tratar, porque ela está exudando para cima. Na identificação dessas alterações, foi muito importante esse trabalho da Ursula Schmidt-Erfurt, ah, o grupo dela, né, que mostra que você pode identificar quando a membrana neovascular vai virar. Ela vai parar de exudar e vai começar a fibrosar. A gente chama isso de switch angiofibrótico. O que é isso? Vejam, paciente aqui, hemorragia, exsudação. Aqui ele começa a formar essa placa branca que a gente sabe que é fibrose. Então mudou. E em um pouco tempo, ele mudou de uma característica exudativa para uma característica fibrótica. Esse switch angiofibrótico é o início do processo de cicatrização. A gente não tem queloide no olho, mas o início de cicatrização, como se fosse um queloide, acontece em 25% dos olhos que tem o shrim já inicial, você desenvolve fibrose depois de três injeções. Então, o shrim, a gente sabe que é um biomarcador ruim, de início de formação de fibrose, muitas vezes, mas vejam, um paciente que já tem shrim, quando você descobre e começa a injetar, a chance dele evoluir para um switch angiofibrótico depois de apenas 3 aplicações é 25%. Então, quanto mais espesso e mais extenso for o shrim, a chance de você ter um switch angiofibrótico em 3 meses é em 25%. Quanto menos shrim ou não tendo shrim, esse switch fica mais à frente. Você às vezes não deixa o trigger, você não deixa virar o switch, porque você está tratando com anti-VEGF e inibindo o switch angiofibrótico. Aqui é um artigo do Spade, excelente, de 2017, mas muito atual, que ele tenta melhorar o conceito de degeneração macular. O que ele tentou fazer? Ele fez esse algoritmo, que eu acho muito bom para vocês. Você tem que definir o tipo de drusa que você tem, né? Você pode ter uma drusa mole, você pode ter um depósito drusenoide subretiniano, ou você pode ter uma paquidrusa. Tem colegas que não gostam desse conceito de paquicoroide, paquidrusa, mas é um conceito que facilita o raciocínio e o Spade, que é um mega estudioso e um cara que entende muito de retina, acredita que a paquidrusa é diferente da drusa mole, que ela vem do estímulo de um vaso dilatado da coroide por conta de um mecanismo de overload venoso. Então, eu gosto do conceito de paquidrusa não como uma doença nova, uma paquicoroidopatia, mas o conceito de doenças de coroide espessada que podem levar a características fenotípicas diferentes. Ponto. Então, a drusa mole normalmente vai formar um negócio tipo 1. Se ela regride e colapsa, ela pode fazer atrofia geográfica. Se ela começa a gerar hiperpigmentação focal,
Pode atrofiar também, mas pode dar início a qualquer tipo de neovascularização macular, um, dois ou três. Já as plaquidrusas estão mais ligadas ao tipo 1 aneurismático, que são as vasculopatias polipoidais. Tem coroide mais espessa. Já os depósitos drusenóides normalmente geram atrofia, podendo ser geográfica, e estão mais ligados principalmente ao neovasio tipo 3, paciente mais idoso, coroide fino. Esse slide aqui eu gosto de colocar, ele vai chegando no final, e aí ele embola tudo. Mas eu falei lá no começo. Tem vários tipos de DMRI. Essa daqui é a DMRI não neovascular, não tem neovaso, porém tem líquido. Só, pô, Japi, como é que pode? Não tem neovaso, como é que vai ter líquido? Tem, mas é um líquido que não é exudato. É um líquido que é transsudato. E esse editorial aqui da Ophthalmology é muito interessante para definir isso. Entendendo o mecanismo de desenvolvimento de fluido na DMRI. E eles explicam o que o transsudato e o exudato são. Mas se você não quiser ler o artigo, eu vou explicar. Quando você tem um pad muito grande e extenso, muito grande, e que dura muito tempo, o que que ele faz? Ele eleva muito a retina. Então vejam, a retina está aqui em cima, o epitélio está aqui embaixo. Onde está a córeo capilar, a Haller e a Sattler? A Sattler e a Haller. Estão aqui embaixo, longe. Então, se fica muito tempo longe, você pode parar de nutrir o fotoreceptor, porque não chega lá. Tem um conteúdo meio fibrótico, meio seroso aqui no meio, que não deixa, perdão, que não deixa chegar nutriente daqui de baixo lá, na retina externa. Então começa a apoptose de fotoreceptor. Eles morrem. E eles morrendo, o que que acontece? Eles começam a gerar o líquido intracelular, começa a explodir e extravasar para o espaço da matriz extracelular. O pigmento, né, VPR, começa a migrar para dentro da retina. Isso é um sinal de cronicidade. Então, esse líquido que está aqui, ou no topo de um pad muito grande, ou nos cantos de um pad muito grande, eles estão ali porque a córeo capilar não está conseguindo nutrir o fotoreceptor. Então, esse líquido não é exsudação, é célula morrendo, liberando líquido. Transsudação. Vale a pena tratar? Não. É um líquido inerte. Ele não está sendo estimulado pelo VEGF. Então, não vai adiantar injetar. Ah, e se eu injetar vai ter problema? Não. Pode até sumir, mas provavelmente vai sumir porque ele para, morre, o pad colapsa e vira isso aqui, ó. Poxa, o aspecto está bem melhor. Só o ACT que está bom, a visão não está boa. A visão aqui, talvez, até o paciente vai falar, poxa, meu ACT melhorou, voltou a depressão, não tem mais isso daqui, mas ele está com uma baita zona de hipertransmissão com Cerrora. E aqui, já mais ou menos terminando, é um achado legal, que é interessante para a gente entender também como é a literatura, né? A nossa literatura mundial. A gente tem vários grupos estudando várias coisas. O grupo da Europa, do Kerpes, do Swede, publicou a, um achado de OCT espectral, que são as hiporrefletividades transientes subretinianas, que ele descreveu que era um novo achado, que não é líquido subretiniano clássico, que desaparecem em 97% do tempo sem o tratamento com anti-VEGF, mas sinais exudativos aparecem em até um ano em quase 60% dos casos. Então, eles recomendam que você faça um follow-up mensal quando aparece essa lesão aqui, ó, hiporrefletiva, com cauda hiperrefletiva, que eles descrevem como subretinal transient hyporeflectivities. Aí vem o grupo de Anuse e publica um novo achado, os subretinals lipid globules, glóbulos lipídicos subretinianos, que é igualzinho. Uma lesão hiporrefletiva, uma cauda hiperrefletiva, que eles propõem que se fale subretinal lipid globules, que tem uma característica cauda de hipertransmissão, em que em olhos com membranas já mais maduras, eles precedem a detecção de fluido
e que você deve seguir porque é um parâmetro de provável ativação de membrana vascular. Ou seja, é a mesma coisa. Ah, qual é a diferença, já dos dois? Nenhuma. Um descreveu, botou nome. Outro descreveu, botou nome. Só. Mas é a mesma coisa. Então a literatura é tão rápida que os grupos, às vezes, na corrida de publicar, publicam coisas iguais com nomes separados. Se aceita mais o nome hoje em dia de SLG, Subretinal Lipid Globules, porque fala sobre o conteúdo, tá uma coisa mais completa. Mas é a mesma coisa. Gente, espero que tenha sido proveitoso, espero que eu não tenha corrido, espero que vocês tenham entendido e se tiverem dúvidas, eu estou absolutamente à vontade para responder. Obrigado o tempo também, espero que não tenha cansado aí todo mundo. Gente, só entre nós aqui, muitas palmas, né? Nossa Senhora, nota 1000, Japi. Sem só elogios aqui, né, gente? Podem rasgar elogios que ele merece. Só elogios aqui no chat. Bem, Japi, além de te agradecer, né, vou fazer uma pergunta para você, mas Lógico. realmente uma aula sem palavras, tá? De tanto conhecimento, de uma paciência incrível, de explicar os achados, tanto conhecimento de fisiopatologia, entre cada foto ali de OCT, você mostrando seu conhecimento, eu fico só E morrendo de orgulho. isso que é legal, Tereza, foi o que eu falei no começo. Numa aula de congresso que eu tenho 9 minutos, eu não consigo Exatamente. ficar à vontade para explicar se a coroide fina vem antes, vem depois, de onde vem uma coisa que uma é igual à outra. Não dá. Não dá, gente. É isso aí. Ainda bem que vocês entraram, né? Olha, chegamos a 100 participantes de API. Então, Legal. sensacional. Que orgulho. Bem, mas assim, vamos lá. Vou perguntar uma coisa do dia a dia. É o seguinte, a gente sabe dos sinais de atividade da membrana neovascular. A gente sempre se baseia, espessura macular central, né, em todos os trials, ou hemorragia, ou líquido intra e sub. Eu queria saber se na sua prática você utiliza também como critério de atividade o descolamento do epitélio, da medida dele. O grupo da Úrsula vem questionando isso, colocando isso como fator. Queria saber você, na sua prática aí com seus pacientes, você utiliza também? Ótima pergunta. Por quê? Ainda não há consenso de você tratar pacientes que tenham, mesmo que tenham um crescimento do epitélio, do descolamento do epitélio pigmentado, mesmo que ele seja seroso, que é um indicativo de doença vascular ativa, mesmo que você tenha no CTA uma membrana evidente, mas se você não tem líquido subretiniano ou intrarretiniano, não há ainda consenso de que deva tratar. Porém, a Úrsula, que é uma baita estudiosa e que a gente confia, tem trabalhos já mostrando que no acompanhamento seguido de pacientes com descolamento de epitélio pigmentado, exudativo, seroso, como eu mostrei os subretinal lipid globules, isso, se você acompanha mês a mês o paciente, em um ano, com PED que vai crescendo, PED em crescimento, como você falou. Se eu não me engano, no trabalho da Úrsula, ela fala em 30 ou 40% de virada exudativa. Então, É, não é errado. E na prática, eu confesso que quando começa a seguir o paciente com PED, eu não deixo que ele fique com PED muito grande, porque a gente sabe que tratar PED grande é um problema, É um né? problema. Para Hum. romper e para dar E- problema posterior. Então, quando eu acompanho o paciente mês a mês, e mês a mês ele está crescendo o PED, independente do outro olho já ter que estudado ou já ter tratado, eu tento convencer o paciente de que aquilo ali vai estourar. E aí eu trato. Mas não há ainda um consenso, embora exista um movimento, comandado pela Úrsula, de que isso comece a dever ser tratado. Isso, ótimo. Eu também sigo dessa maneira também. Eu vou acompanhando bem de perto. Ah, É, uma coisa que você falou muito bem na aula, Japi, também foi em relação aos depósitos, como se fosse doença viteliforme. Então, eu sim. estava com uma paciente jovem, 58 anos, ela tinha o depósito viteliforme, mas não era DMRI, porque ela tinha drusas, era uma fumante 2 maços por dia, apesar de ser um pouco mais jovem do que, né, abaixo dos 60 anos. Fui acompanhando ela de perto, essa paciente evoluiu com uma membrana tipo 1, que inicialmente era uma membrana quiescente e que depois, rapidamente, ela evoluiu ali.
para uma membrana exudativa e eu comecei a tratá-la. Tá? Mas um outro paciente meu, ele evoluiu para atrofia, se encaixando naquela taxa que você falou de uns 30%, né, de atrofia. Isso, isso. Então, são pacientes que a gente tem que ver bem de perto, tá, gente? Então, não esquecer disso, desse follow-up mais frequente. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Tem. Peraí, viu? Vou perguntar aqui. Do Sérgio Tomé, né, Sérgio? Ele perguntou aqui: professor, qual a sua análise crítica das drogas para DMRI seca? Análise crítica, Sérgio. É, tudo tem um começo. Quando a gente começou a tratar DMRI, isso é da minha época, não era da Tereza, que era minha menina, a Ah, gente tratava com PDT. Não tinha, tinha laser, fotocoagulação, ou PDT. Não tinha antiangiogênico. A minha tese de mestrado é em PDT, com DMRI. Estamos falando lá antes de 2005, quando começaram os antiangiogênicos. Então, o PDT é só você ver, por exemplo, o estudo ANCHOR, lá atrás de ranibizumab, que mostrava uma curva, duas curvas ascendentes com ranibizumab, 0,5 e 0,3 miligramas, e o sham, ou melhor, o grupo controle, no Marina era o sham, mas no ANCHOR era comparado com o PDT, que já era o tratamento padrão para a membrana clássica. E a curva do PDT era indescendente. Mas a curva do PDT, mesmo perdendo visão, era melhor do que a curva da história natural. Onde eu quero chegar? O PDT era ruim, se a gente for comparar com o que a gente tem hoje. Mas era o que tinha. Ele pelo menos tentava estacionar. O pegcetacoplan e o avanço capital de pegol, a primeira coisa é saber o nome, né? Que se eu perguntar para todo mundo aqui e mandar repetir o nome, a maioria não vai conseguir repetir. E tanto falar, eu aprendi. São nomes difíceis, mas o nome das drogas já não é tanto. Mas usar as duas drogas é o início de um tratamento que pode parar e no futuro, talvez, a gente ter algum tipo de outra medicação que possa realmente regenerar ou manter realmente de maneira é, satisfatória a retina de um cara que vai fatalmente perder a visão em 5 anos. Hoje, o resultado dessas drogas é pobre. Elas têm complicações, já saíram alguns relatos de vasculite oclusiva, assim como já saiu com brolucizumab, agora recente alguns casos de faricimab. Então, se você for pesar na balança, usar um medicamento que impede a progressão em 2 anos da doença, em torno de 27%, contra 21% de quem não fez nada, ou seja, você ganha 6% de retardo na progressão, é pouco. Se você me perguntar se eu indico para meus pacientes hoje, não. Até a gente não tem no Brasil, né? Mas se chegar, vai ter uma indicação muito pequena, a meu ver, porque é uma droga que oferece risco. Para ter eficácia de 27% contra 21%, tem que injetar todo mês, ou every other month, ou seja, a cada 2 meses, de maneira fixa, como eram os antiangiogênicos lá na época do Marino do Âncora. Uma droga que pode ter perigo que impede muito pouco a progressão. Eu acho que, na prática, é o início, a gente vai ter coisa melhor. Japi, uma pergunta que surgiu aqui no meu WhatsApp o que que você acha do tratamento de biofotomodulação para as drusas? Boa. É, é um outro tratamento que eu acho que ainda pode progredir. A gente está vendo resultados atuais, até de colegas muito bons, amigos nossos, mostrando casos onde há casos de descolamentos drusenoides, casos de drusas, regredindo com a fotobiomodulação, que, para quem não sabe, você faz 9 sessões de luz pulsada, em comprimentos de ondas diferentes, principalmente no vermelho, no verde, no azul. Algumas das partes do tratamento até com o olho fechado, para quem nunca viu o tratamento, uma parte do tratamento, se não me engano, 5 minutos, você faz com o olho aberto, olhando para um foco de luz, e 3 minutos ou 2 minutos você faz com o olho fechado. O que eu já acho estranho. Ok. Mas tudo bem, esse é o protocolo. Ah, a gente sabe que o descolamento drusenoide pode sumir sozinho, pode colapsar. A gente sabe que drusa, desde que drusa é drusa, algumas somem, outras aparecem. A partir daí, você dizer que foi a luz que conseguiu, o que que eu preciso? De um estudo
nível um de evidência robusto que me mostre com um grupo que não tratou e um grupo que tratou que tem diferença. E o estudo robusto feito para a fotobiomodulação é o Lightside 3, publicado recentemente na Retinal Ophthalmology, agora eu não me lembro. Há 148 olhos em DMRI. Eu perguntei isso pessoalmente, quando eles apresentaram esse resultado antes da publicação no Euretina do ano passado em Amsterdã. Eu levantei e perguntei. E o que eles me responderam, é que eu perguntei por que tão poucos pacientes e como eu vou poder falar que isso é uma evidência clínica forte com 148 olhos numa doença de prevalência gigantesca. Esse N estatístico é baixo. E eles me responderam que realmente é baixo, mas que eles não tinham verba suficiente para fazer um estudo grande. E que os resultados eram muito bons a partir disso, por isso eles publicaram. Isso não é resposta para mim. Então, é, é um tratamento que teoricamente não faz mal, mas eu acho caro pagar 9.000, que é 9 em mil média o que se paga por por sessão. tratamento, né? Mil reais por sessão, 9 sessões em 3 semanas, por um tratamento que eu não sei, o tempo dirá, entendeu? Se a gente começar a ver que mesmo com esse estudo fraco, bem fraco, estudo bem fraco, nada de RCT nível um, se na prática de muitos médicos fazendo isso começar a ficar bonito, eu posso mudar de ideia. Mas no momento, eu acho que são achados de casos e casos que, se você acompanhar durante um tempo, talvez até regredissem sozinho. Maravilha, amigo. Bem, eu estou aqui ainda com 91 pessoas. Alguém tem alguma pergunta para o Japi? Podem abrir o microfone, se apresentar. A gente está aqui num papo bem informal e produtivo, então fiquem à vontade, gente. Por favor. Por favor, né, Japi? Conheço vários aqui. Ah, sim. Marinês, que é uma grande. Marinês, cadê seu microfone? Uma amigona nossa do nosso corpo de preceptores do Retina Instituto. Uma fera, fera demais. Marinês, Legal. cadê você? Ei, Aparece. Japi, tudo bom? Tudo, Tô Inês, e vindo aqui você? pro quarto, tudo jóia. Tudo. E me Cadê, fala um Inês? pouquinho, Eu não tô vendo a Inês, É cadê? porque ela tá no quarto. Ela nunca. Ah, Ela... tá bom, mas tá, eu vou tá, tá. abrir aqui, tô aqui. Abre, abre, então abre. Tudo bom, Japi? Tudo já, e você? Prazer. Tudo jóia, prazer. Então, me fala qual que é a sua experiência com faricimab? Você já tem uma experiência grande? Como é que estão os seus resultados? Grande não ainda, é uma droga que começou há pouco tempo e eu faço um consultório que não é de volume, consultório particular e, logicamente, eu trato menos pacientes, mas a experiência inicial com faricimab, pensando do ponto de vista de efeito, é muito boa. Mas é lógico que a gente fica sempre atento, não me assusta, mas me ligo alerta da possibilidade de alguns casos que foram publicados agora recentemente com o mesmo problema do brolucizumab, vasculite oclusiva. Isso gera um pouco de receio na gente, né? Que é um quadro muito grave. A droga tem uma ação, os casos que eu fiz um, dois, três, 5 ou 6 casos, sendo que um deles foi um paciente naive, ou seja, virgem, e que respondeu super bem, e os pacientes tratados já secundariamente funcionam muito bem. Então, a droga é boa, como é quando surgiu a Eylea, como provavelmente vai ser quando vier o Eylea 8 mg. Sempre uma droga nova, dentro de um quadro que às vezes está refratário, porque você já usou muitas vezes o mesmo tratamento, ela vai ser superior. E mesmo no caso na IV, ela funciona bem. A esperança é que ela dure bastante tempo, tenha efeito depois de 3 doses e dure mais, mas a gente tem que ficar atento a esses efeitos colaterais que, se começarem a surgir com muita intensidade, podem atrapalhar o uso da droga. Mas a experiência inicial é boa. E essa opção desse caso, Nair, foi exatamente por que que você indicou de primeira opção? Absolutamente querer Aleatório. observação pessoal de como a droga funciona, e ver só no paciente Uhum. refratário como ela funciona primariamente. Ok, tá ótimo. Obrigada, Japi. Nada, E aí, Gigi? Posso fazer uma perguntinha também? por favor. Ei, Japi, boa noite. Tudo Tudo bem, bem? Giovana? Tudo e você?
Tudo jóia. Eu queria fazer uma pergunta parecida com a da Tereza, com relação a, né, que a gente não tem nos estudos protocolos que estabeleceram com os biomarcadores, né? Realmente Não. só tem os com fluido, não fluido, igual a Tereza falou. O Exato. shrink, que aparece com muita frequência, né? Muitas vezes só o shrink, durante meu fellow com o Ricardo, tinham vários casos que a gente batia a cabeça como que ia fazer o protocolo. Na sua prática, como que você faz? Eu pergunto até porque foi muito frequente isso durante meu aprendizado, porque dá esse medo, né, do switch angiofibrótico e, né, provavelmente a chance disso, né, virar uma atrofia é muito maior se não tratar, né, a curva da doença, igual você falou brilhantemente, não preciso nem comentar, ia ser muito mais grave do que ficar ali sem fazer nada. Mas você chega a estender esses pacientes ou fica naquele cuidado, assim, mais mensal, ver eles com uma frequência maior aí? Boa pergunta. Ótima pergunta. É, o shrim não é um indicador de não tratamento. O shrim não é sempre fibrose. Então, se o shrim tem atividade ao redor, seja intra ou subretiniana, né, líquido sub ou líquido intra, ele deve ser tratado. Não existe nenhum protocolo que mande você tratar o shrim quando ele é só shrim, né? A não ser quando ele é sangue. Sangue sempre foi uma indicação de tratamento. Então, tem sangue. O shrim pode ser sangue, né? Hiperrefletivo. Se você tem sangue novo, mês passado não tinha. Surgiu uma hemorragia, mesmo que não tenha líquido visível hiporrefletivo no OCT, intra ou sub, o sangue é indicação de atividade de doença, você trata. E o sangue, ele se comporta como shrim. Uma das características do shrim é ser fibrose ou sangue. Então você trata quando é sangue. Quando ele é já fibrose, mas tem líquido associado, você deve tratar e eu conduzo da mesma maneira que eu tento conduzir os outros pacientes. Eu sei que tem um prognóstico pior, mas eu tento tratar e estender. Eu não fico vendo mês a mês só porque é shrink. Se o paciente está respondendo bem, ele vai estendendo. Se o paciente responde mal, eu acompanho mais de perto. Mas ele não é nenhuma contraindicação para tratar e nenhuma indicação de que eu tenho que ficar vendo o paciente muito a miúde, que eu tenha medo de que isso possa evoluir. Como eu falei na aula, quanto mais cedo você trata e o stream é menor, você impede uma virada angiofibrótica maior, impede uma fibrose maior no futuro. Então, tem que ser mais intenso de início. Uma coisa que é importante, que eu não falei na aula, stream é muito mais comum em membrana tipo 2 ou a membrana tipo um que virou mista. Tem um componente clássico grande, tipo 2. Mas começou lá embaixo, começou tipo um de DMRI. Por quê? Você começa a acumular material subretiniano e aquele complexo vascular começa a fibrosar com muito mais intensidade. Por que eu estou falando isso? As membranas tipo 2, que às vezes são relegadas. Não, o paciente tem DMRI, mas a membrana tipo 2, ótimo. Ela é menos, ela responde melhor a antiangiogênico e ela é mais lenta. Mais ou menos. Ela vira fibrose mais rápido, porque ela está num ambiente mais seguro para virar fibrose. Que a capilar não tem tecido ali suficiente, é mais vaso. Quando você está dentro da retina, tem muita célula, muito tecido, muita fibrose. Então, o tipo 2 tem que tratar intensamente, porque essa é que vão durar rápido. Maravilha. Japi, só complementando aí para a Giovana, eu acabei de publicar agora o meu pós-doutorado, que foi um trabalho comparativo com 4 drogas no regime tratar e estender. E teve uma sessão lá do trabalho que eu avaliei os biomarcadores, se a presença deles ou não em alguns pacientes diminuiria o número de injeções, ou seja, o paciente podendo estender mais. Então, gente, para todos vocês aí, eu tenho esse artigo na íntegra, posso encaminhar, depois vocês me perguntam, ou pelo Instagram, eu passo para vocês. Mas 3 biomarcadores no meu trabalho, foi um trabalho com 131 pacientes, a baixa espessura macular central, a presença, a ausência do material hiperreflectivo subretiniano, que é o que vocês estão falando agora, né? O SHRIM. E a ausência de focos hiperreflectivos, tá? Esses 3 somados, eles corresponderam a um subgrupo específico de menor número de injeções, podendo o paciente estender mais o tratamento. Então, esses 3 biomarcadores, eles tiveram um P extremamente significativo. Então, depois eu encaminho para vocês, só para dar um... Eu lembrei aqui disso e quis falar, um Muito bom. trabalho brasileiro, tá, gente? Depois eu encaminho para Você vocês. vê, os focos hiperrefletivos, sinal de cronicidade, reação inflamatória, de oxidação. Isso é um fator ruim.
Uhum, tá todo mundo. Então, é isso aí. Perfeito, trabalho muito bom. Depois eu mando para vocês. Bem, Japi, a gente ficaria o dia inteiro aqui conversando, mas eu acho que deixa eu ver no chat. Só elogios. A Mariana Lafetá agora deu palminha, mas muitos, muitos elogios aqui, tá? Que bom. Vários, tá? Muito bom. Elogiar é bom demais, é bom para a alma, né? É, Muito bom. Então, eu acho que a gente vai, infelizmente, encerrar a noite, né? Mais alguma pergunta, gente? Vamos explorar aqui, mas eu acho que tadinho. Vamos comer, né, Japi? Vamos jantar. tô aqui para isso, pô. Mas olha só, foi uma noite muito agradável, científica, para todo mundo. Foi muito bom mesmo, né? Uma live em plena segunda-feira com mais de 100 pessoas. Então não é à toa que todos te idolatram e te admiram, né? Você merece demais, amigo, muito. Fico muito orgulhosa, viu? Muito mesmo. Eu que Então, fico. obrigada mesmo a todos aí a presença e maçante, muito obrigada, tá? O Retina Instituto agradece a presença de todos vocês na aula do Japi. Sigam a gente nas redes sociais, teremos uma próxima live em breve, de um outro grande amigo meu, e não percam, tá? Inclusive, vocês aqui de Belo Horizonte, nós temos o nosso curso presencial uma vez por mês. O nosso próximo módulo vai ser sobre DMRI, dia 4 de maio. Então, essa semana eu já vou mandar o link. Então, quem tiver a oportunidade de se inscrever, os 30 primeiros, tem a vaga garantida e será um prazer ter vocês conosco. Então, uma boa noite a todos, amigo, ó, A gente se vê em 2 semanas. se Deus quiser. Não, duas não, semana que vem, Daqui, pô. não, semana que vem, semana que vem. É. Mandar Beijo. as coisas para a gente encontrar, tá?